crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cada um ore a Deus, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esta manhã que o Senhor tem nos concedido para juntos nos reunirmos e adorarmos ao Senhor, né? Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos em sua casa, neste momento de adoração, neste momento de louvor, neste momento de meditação, neste momento quando viemos para alimentar as nossas almas com a sua santa e bendita palavra. Senhor, perdoe todos os nossos erros, as nossas falhas, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a continuarmos neste caminho, o caminho estreito, mas que nos leva à salvação. Senhor Jesus, entregamos tudo em suas mãos, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós damos boas-vindas a todos nesta manhã tão bonita, né? Amém? Agora nós vamos colocar em pé, em respeito à palavra, e vamos ler no livro de São Mateus, seu capítulo 19, versículos 1 ao 8. Vamos voltar com a nossa mensagem Casamento e Divórcio. Primeiro versículo de São Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E surgiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido? Quer dizer, veja bem, se o próprio Jesus, para dar um conselho para alguém, precisava de letra, e nós? Estava fazendo menção de que outros profetas tinham escrito já, falado. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ele disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Está falando da palavra que ele mesmo, o pai mesmo, tinha escrito através de Moisés, lá no Gênesis. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles:
Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha, eles também lançaram mão de Moisés. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Amém? E referiu-se à palavra novamente. Foi a mesma coisa quando ele foi tentado no deserto, na tentação. Satanás veio e disse: está escrito. Ele disse: mas está escrito. Mas também está escrito, mas também está escrito. Amém? Se o próprio Senhor Jesus Cristo precisou dessas referências, e nós? Que Ele nos ajude a nos mantermos fiéis a essa palavra. Pode assentar. Deus abençoe a cada um de vocês. A salvação é de graça. A nossa posição tem preço. Sua posição tem preço. E a nossa salvação, o caminho para o arrebatamento, como nós falamos ontem, lembrando ainda do culto lá em Ourinhos, qual é o nosso objetivo principal? Arrebatamento. Mas tem coisas que são lícitas em fazermos, adquirirmos, e é bíblico, desde que seja no Senhor. É lícito casar-se, desde que seja no Senhor. Estamos numa dimensão que você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, desde que sejam coisas lícitas. Amém? Preste bem atenção. Até mesmo no trabalho tem muitas opções. Muitas opções. Mas por causa de circunstâncias, a pessoa compromete a vida espiritual. A salvação é de graça. Mas permanecer no caminho tem preço. Eu queria ser um cristão, mas a minha esposa, uma cristã, mas meu esposo. Aquele namoro, isso, aquilo. Gosto tanto dela, gosto tanto dele. Mas o profeta diz: é julgo desigual, não faça isso. Mas como é que eu faço? Eu quero ir no arrebatamento, mas também quero ela. Eu quero ir no arrebatamento, mas também quero ele. A salvação é de graça. Posição tem preço. Essa é a diferença. Sair tudo que tem que sair de nós. E ser acrescentado tudo que precisa ser acrescentado. Amém? No princípio, disse Jesus. Não foi assim. No parágrafo 169, um analista aqui em Chicago, nos Estados Unidos, uma mulher escreveu este artigo à polícia, que eles procuraram nos Estados Unidos metropolitanos, 98% de todos os crimes que já foram cometidos de qualquer tipo nos Estados Unidos, houve uma mulher neles, envolvido neles, ou por detrás deles. Por que estamos chegando nesse assunto? Porque estamos mostrando a causa, a origem do pecado lá atrás, como começou. O que o inimigo veio fazendo. Agora, estou dizendo tudo isto para chegar a uma coisa aqui no final, de modo que você possa ver qual é a questão.
questão. Então esta revelação disto, abre o entendimento da irmã, do irmão. Ela foi feita, falando de Eva, da mulher, foi feita para enganar, como ela enganou. Enganou Adão no princípio, ao lhe dizer que o fruto era agradável. E assim por diante, para enganá-lo, tirá-lo da palavra. É assim que a igreja faz hoje a mesma coisa. Por quê? A mulher na Bíblia representa a igreja. Porém, então, depois disto, ele, o homem, se tornou seu dominador para dominá-la. Agora, que diferença neste dia? Quando o profeta pregou essa mensagem, 21 de fevereiro de 1965. Neste dia de concepção, ao invés dele ser seu dominador, ela se tornou seu Deus. Vamos entendendo as palavras corretamente, vamos recebê-la no seu significado real. O irmão Branham não era fantasmagórico, o irmão Branham não usava certas palavras para ser populista ou causar impressão nas pessoas. Eu creio que as palavras eram balizadas, pesadas na balança. Ela se tornou seu Deus. Certamente ela o domina hoje. Agora, provavelmente, e nós, não sabendo disso, nós voltamos diretamente à adoração pagã. As mulheres, a criatura mais baixa na terra, adoração de mulher. Ela influencia o homem da maneira que ela quer. A mulher tem essa consciência. Só que tem uma coisa: esta não é a plataforma dela de arrebatamento. Esse é o cão negro dela. O cão negro de uma mulher influencia um homem do jeito que ela quiser. Não adianta ser brabo, valentão, não. Não, eu sou brabo, valentão. Quanto maior, quanto mais forte, mais fácil fica. Se ela quiser. Mas aí a irmã aceitou a mensagem. E agora você vai lutar para se desfazer desta unção, desse espírito laodiceiano. Entendeu, irmã? E para a sua posição. Porque o seu arrebatamento vai ser dali. Ela influencia o homem da maneira que quer. E não sabendo toda essa beleza no exterior, olha aí. Parágrafo 177. Toda essa beleza no exterior, esse inferno no interior. E agora? Como nós falamos lá na escola dominical, ainda em São Paulo. Até gostaria que o Fábio
falasse com o pastor Adil, para me enviar, né, aquela escola. A gente quer usar ela novamente, porque pegou no ponto da beleza. Aí é que está, existe uma beleza, claro que existe, mas influenciada pelo quê? Se existe uma classe de pessoas bonitas na terra, as mulheres mais bonitas da terra, os homens mais bonitos da terra, são as mulheres cristãs e os homens cristãos. Porque é beleza original. Então, quando é beleza original, a moça é bonita, a casada é bonita e a velha ainda é bonita. O duro é quando a velha quer ter 20 anos de idade. É duro. Espírito de apresentadora de televisão. Coitada, elas sofrem. Assim como elas comercializam a beleza, né? E vê chegando a idade. Que coisa, hein? Mas porque eles não creem na mensagem do irmão Branco. 177, irmãs. Você viu como que não é legalismo do pastor? É conscientização. Então, toda essa beleza exterior, esse inferno no interior. Salomão disse, suas portas são as portas do inferno. Se eu não tivesse essa mensagem na mão, como que eu ia falar da beleza da mulher e tomar esse versículo de Salomão? Eu? Como que eu ia encaixar esse versículo nesse assunto? Eu? Que pregador faria isso? Mas Deus fez isso. Agora, nós vemos claramente aqui que Jesus falou em Apocalipse capítulo 2:15. Abram suas Bíblias. Agora veja onde é que o irmão Branco vai chegar. Porque a mensagem ela vai discorrendo. Ele está batendo. Veja como é que ele está amarrando o assunto. Olha onde ele vai chegar agora. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Eu quero ler. Apocalipse 2:15. Doutrina do Nicolaíta. O advento dessa igreja afastando-se da palavra. Por que a pessoa se afasta da palavra? Por que a igreja se afasta da palavra? Quem é que faz isso? Espírito Nicolaíta. Apocalipse 2:15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Por que o profeta era considerado odiadores de mulheres? Porque elas não gostavam que o Elias pregasse aquilo, porque elas estavam no espírito dos Nicolaitas, então elas ficavam aborrecidas. Agora, vejam os 3 espíritos que foram manifestados lá atrás em pessoas, e eles vêm até os nossos dias. Ainda Apocalipse 2:14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha aí. A doutrina de Balaão não foi só nos dias de Moisés. Chegou no Apocalipse. A doutrina, o Espírito. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel,
para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. Amém? Um pouquinho para diante agora, continuando. Aqui está o outro Espírito, o 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Amém? Então esses espíritos chegaram no Apocalipse. Então, essa doutrina dos nicolaítas, afastando a igreja da palavra. Também podemos ver isso claramente. Esses programas vulgares, ímpios, imundos, que temos na televisão. Das rainhas sexuais de Hollywood. Aí você vai lembrar da influência, você vai lembrar dos 5 sentidos, que governam o corpo, e o 6º que governa a alma. Nós podemos ver a imundícia dessa cidade, como essas crianças, mocinhas caminhando de um lado para o outro da rua aqui, com roupinhas justas, e requebrando, e quebrando-se, e frio o bastante para morrer de frio. Elas não sabem que isto é o diabo fazendo isto. Elas estão possuídas por um mau espírito e não sabem disto. Agora, por que nós estamos vendo isto? Para que tenhamos uma conscientização. Você mesmo, você tem uma conscientização, você tem uma autocrítica, um julgamento. Você mesmo. O profeta diz sobre os animais, você não vê nenhuma outra fêmea fazendo isso. Não. Você entende o quadro? Nós apresentaremos algo no momentinho, querendo o Senhor. Agora, você vê os nicolaítas, aí voltou novamente nos nicolaítas. Porque o que é o ser humano? O ser humano, a constituição do corpo. Ele tem um espírito. Esse espírito do Espírito Santo vem nele. Mas a mesma unção, certa ou errada, atinge as pessoas. Uma pessoa entra aqui na igreja, por isso aqui é um santuário. Pode ser a primeira vez que ele entra aqui. Se assenta no banco e ele começa a ser envolvido pela atmosfera. Isso nós temos muita experiência de ver isso. A pessoa ouve a palavra, a pessoa chora, a pessoa vem aqui, pega a mão da gente, agradece. Pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida. No rádio elas ligam, fala da palavra, agradece. Elas ligam falando dos hinos, agradecem. Mas por quê? Por causa da atmosfera.
O incrédulo pode ser influenciado por uma atmosfera certa. Enquanto estiver naquela atmosfera, está preso nela. E pode sair daquele dentro com muitos propósitos. Mas quando cai lá fora... Agora, o cristão também pode ser influenciado por ambientes errados. Por causa do cão negro. Aí, minha irmã, meu irmão, moços e moças, é que você não pode ir em qualquer lugar. Porque você tem que ter a revelação do ambiente. O que uma moça está fazendo numa boate? Orar? Uma mulher casada? Por que uma mulher casada quer sair sozinha? Para quê? Sem necessidade, é claro, vocês estão entendendo isto. Certos lugares, certos ambientes, certas companhias. Aí vem a pergunta. Muitas pessoas evangélicas perguntam: a sua igreja é muito exigente? O seu pastor é exigente, durão, você que tem? Não, aqui não é nada assim. Pode dizer, a minha igreja é uma igreja livre. O cristão tem liberdade. Você fazer o que você quiser fazer. Agora, a mensagem lhe dá uma conscientização. Sabe por quê? Porque não adianta proibir nada. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A unção errada pode tomar uma pessoa certa. A unção certa pode tomar uma pessoa errada. E produzir alguma coisa, de boa ou de má. Não pensa você que todas as pessoas que se afastaram da igreja, que foram para o mundo, você que tem filho assim, filha assim, cometeu erros, cometeu falhas, está fazendo coisas que você não aceita, que você não concorda. Não pensa você que não é eleito. Ninguém tem estrela na testa. Agora o pai e a mãe, sim, tem que se posicionar. Você não pode passar a mão na cabeça de filho, não, de filha. É errado, não. Amar é uma coisa. É seu filho, é sua filha. Certo ou errado. Mas concordar com o erro, não. E qual é o benefício que você leva para os seus filhos? Se você quer ver os seus filhos na igreja, esteja você na igreja. Quer ver os seus filhos no caminho correto? Esteja no caminho correto. Principalmente vocês, irmãs. Vocês que têm as criancinhas pequenas. Sempre falei isso. Nós temos pessoas em nosso meio, né? No meio da mensagem, pais que negligenciaram a infância dos filhos. Pais preguiçosos, relapsos, sem amor para com as crianças. Deus confiou essas crianças a eles para ensinar-lhes principalmente no caminho do Senhor. Negligenciaram em trazer na igreja. Aquele período que você pega pela mão e traz na igreja. Aí depois... Agora, se você fez tudo isso, eles vão chegar num ponto que eles vão decidir. Eu vou seguir a orientação do meu pai, eu vou pela minha cabeça. Então vai pela sua cabeça. Mas creia que a porta da graça está aberta, ainda há sangue no propiciatório, e o nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Você crê nisso? Essa é a coisa mais bonita da mensagem. É Deus cuidando das pessoas. Cura divina é por fé. Cura divina não prepara ninguém para o rápido, não. Nenhum dos 9 dons prepara ninguém para o rápido. E prepara para o rápido são pessoas amadurecidas. E isso é feito através da mensagem.
E amadurecimento está ligado a posicionamento. Porque houve um tempo que você falava com o menino, corria com o menino, agia com o menino. Ah, mas depois de 30 anos de mensagem, 20 anos, você ainda fala com o menino, corre com o menino, age com o menino? Não. As irmãs mais velhas devem ser exemplo para as mais novas. Os irmãos mais velhos, exemplo para os mais novos. Mas vamos voltar aqui, novamente. Você vê as rainhas da adolescência, assim as chamam, essas mulheres meias nuas na rua. Era habitual ter de se ir a algum show vulgar ao lado para se ver uma striptease. Tinha que ir num lugar próprio para isso. Somente abra seus olhos e olhe na rua. Isso é tudo que se tem que fazer agora. Está na rua. A coisa toda é um striptease. A ponto que quando Deus mostrou os eventos, os 7 eventos que antecipam a vinda do Senhor Jesus Cristo, um deles, que o profeta viu na visão, a nudez da mulher. E hoje existe isso nas ruas, nas festas, nos carnavais, nas praias, piscinas, tudo assim. Que dificuldade para os irmãos lá no litoral. Eu fui pastor lá, no litoral, em Caraguatatuba, 14 anos. 4 deles paralelo com vocês aqui. Você está na porta da igreja, os irmãos, antes de entrar para o culto, ou depois do culto, aqui vocês não têm essa experiência, que é menos. Lá elas estão passando na porta da igreja, de maiô, de biquíni, homem só de shorts. A pessoa vai para casa, passa no mercado, vai para o restaurante, tudo isso. Por isso que você nunca queira morar num litoral, a não ser que Deus te viu lá, hein? Aquilo é uma fornalha. É lógico que todo lugar tem que ser dirigido por Deus. Mas se tiver que morar num lugar desse, ore mais do que você oraria por estar em outro lugar. Mas lá Deus tem cristãos. Deus tem cristãos lá. Os irmãos de lá não andam de bermudão, não. Nem de camiseta regata. As irmãs lá não andam de shortão, não. As irmãs lá não andam de blusa sem manga, não. As irmãs lá não andam com as costas de fora, nem com os peitos de fora. É litoral. A mensagem também é para o litoral. A mensagem é para a capital. A mensagem é para a fazenda, para o sítio, para tudo. A coisa toda é um striptease. Certamente. Para que elas fazem isso? Para atormentar. Para atormentar. É um tormento. Para tentar. É por essa coisa que ela pode fazê-lo. O mundo inteiro é uma striptease. O mundo inteiro é uma fornalha. Você sabe por que nós estamos aguentando? Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego aguentou a fornalha? Porque o quarto homem está lá com eles. Nós só estamos aguentando porque o quarto homem está com a gente. Só por causa disso. Ela faz isso porque é imunda. Ela faz isso porque é feita dessa maneira. Ela não compreende, essa é a questão, que é um instrumento nas mãos de Satanás. É isso que ela é. Até mesmo nossas escolas hoje,
estão ensinando atos sexuais. Nosso mundo podre de adoração de mulher. Eu sei que eles não querem crer nisso. Levantam-se, cantam algum tipo de hino e assim por diante em um dia e saem com mulheres namoricando a noite toda. Estão vendo? Muito bem. Quando à vista de Deus, a palavra, ela é a mais baixa de todos os animais que Deus pôs na terra. Observe. É por isso que Deus proíbe de ensinar a palavra. Por isso que Deus a proíbe. Por isso que Deus não estabeleceu pastoras, profetas, mulher profeta, mulher pastora, diaconisa, missionária. Abra suas Bíblias, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, (9 ao 15). Os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, quando fala com trança aqui, o nosso profeta veio e centralizou esse assunto. Porque naqueles dias, quem trançava o cabelo parecia com o mundo. Lá, uma questão da lei religiosa, lá, as mulheres de má fama eram obrigadas a ter os cabelos trançados, colocavam flores, para diferenciar das outras. Por isso que Paulo falou, não façam isso, porque vocês vão ficar parecendo com o mundo. Então o profeta centralizou isso aí. Mostrou para nós. Ou com ouro, pérolas, ou vestidos preciosos. Eu digo assim, né? Deus nos abençoa, ajuda a todos nós, financeiramente, né? Mas não para nós nos desenquadrarmos com a palavra. Não. Independente se você ganha pouco, se você ganha mais, você tem que se enquadrar com a palavra. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja, no princípio. Jesus voltou no princípio, Paulo voltou no princípio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Porque Adão era original. Adão era produto original. Eva era um subproduto, tirado do original. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer na modéstia, na fé, na caridade, que é o amor, e na santificação. Amém? Por isso que ele disse, não permito, porém, que a mulher ensine, nem tenha qualquer autoridade. Está vendo? E também 1 Coríntios, agora, 14:34. Vamos voltar lá. 1 Coríntios, 14:34. As mulheres estejam caladas
nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Então, porque lhes não é permitido falar, também como ordena a lei. Porém, hoje, o que a igreja faz, desrespeita a palavra. Eles as fazem pastoras, evangelistas, quando a Bíblia completamente proíbe isto. E a Bíblia diz, como também ordena a lei, fazendo isto andar em continuidade. Que coisa? A Bíblia, ela anda em continuidade. A mensagem, ela anda em continuidade. O que um profeta disse lá no Velho Testamento, Jesus fez menção daquilo. Paulo fez menção daquilo. Isto se encaixa perfeitamente. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Curva essa cabeça. Prepara um hino para nós depois, André. Você ouviu a palavra, creia de todo o seu coração. Vocês também aí pela Rádio Bandeirantes, creia nesse instante. Você está ouvindo sobre a posição do homem e a posição da mulher, segundo a palavra, segundo o Evangelho. Para que haja o arrebatamento, tem que haver posicionamento. Senhor Jesus Cristo, após ouvirmos essas verdades, a verdade sara, a verdade cura, a verdade liberta. Entregamos tudo isso em suas mãos, para que o Senhor possa ter a preeminência, porque o Senhor é o oleiro, nós somos o barro, e somente o Senhor pode mudar o vaso. Muda-nos, corrija-nos aonde estamos errando, ajuda-nos a sermos o estandarte, que é para ser visto, e nós somos esse estandarte, para o mundo ver Cristo e a mensagem, e ser atraído por ela. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Abençoe também o culto da noite, os irmãos, as caravanas, guarda e proteja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga Deus te abençoe, cantando para nós, André. Quero ser fiel